A autoridade do homem sobre o animal sempre se fez presente, sem nenhuma preocupação com a saúde e o bem-estar, até que em 1641 foi aprovado o primeiro código legal que protegia os animais domésticos na América. Um dos artigos do código dizia: nenhum homem exercerá qualquer tirania ou crueldade contra qualquer criatura bruta que seja mantida para o uso humano. Em 1821, quando o parlamento britânico examinou a primeira dessas medidas, uma proibição dos maus-tratos contra cavalos provocou acessos de riso em parlamentares e comentários de que ela conduziria à proteção de cães e até de gatos. Dentro de 2 décadas foi exatamente o que aconteceu. As primeiras leis de proteção animal surgiram em 1822, na Inglaterra. Pouco tempo depois, em 1824, também na Inglaterra, foi fundada a primeira entidade oficial de proteção que se tem notícia: a Sociedade para a Prevenção da Crueldade aos Animais. No Brasil, a situação jurídica dos animais foi estabelecida com a edição do Código Civil de 1916, que vigora até os dias atuais. Estudos publicados a partir da década de 60 evidenciam o potencial terapêutico da participação de animais de estimação em situações clínicas. Desde então, as pesquisas e as práticas das denominadas terapias assistidas por animais e atividades assistidas por animais estão em amplo crescimento. Essa nova visão sobre o animal nas práticas terapêuticas, que vem sendo empregada em áreas como a medicina, zootecnia, educação e inclusive na própria psicologia por meio de novas formas de terapias assistidas com animais, auxilia na recuperação de diversas categorias de reabilitação de crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais, recuperação da saúde mental, e vem sendo realizada e obtendo bons resultados, além de auxiliar para o desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais e também de crianças em seu processo de desenvolvimento e socialização. Portanto, penso que essa discussão para melhorar a saúde e bem-estar animal muito resultará no bem-estar do homem. E, claro, pelo fato de termos aí uma população no Brasil estimada em 55 milhões de cães, 24 milhões de gatos, e que corresponde aí a mais de 56% do total de animais de estimação do país, e que pode chegar a 100 milhões em 2030. Além do problema do descontrole populacional que pode levar ao abandono, maus tratos, disseminação de doenças e impactos no meio ambiente. Ou seja, o animal tanto pode ser um fator de proteção quanto um fator de risco. Muito boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa audiência pública para discutirmos a saúde e a proteção animal aqui no município de Criciúma. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar aí o meu colega vereador, que está presente com a gente aqui, o Márcio Darós. Obrigado, Márcio. Justificar a ausência do Paulo Ferrarese e da Sandra Jorge, que estão em atividades já anteriormente agendadas, né? Então, está justificada a ausência deles. Sei que estariam aqui caso pudessem. Quero agradecer e registrar aqui a ausência aliás, a presença, né, da Dalva Pires, que é protetora da ONG. Protetora mesmo, é isso, Dalva? O presidente da ONG. Tá bom. Da ONG Animal.com. O Christopher Maximiliano de Lima, que é coordenador do Núcleo do Bem-Estar Animal de Criciúma.
a Rosane Machado de Andrade, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB e presidente da ONG Pipa, o Dr. Marco Antônio Zappellini, representando a OAB aqui nesta audiência, também a Luíse, deixa eu ver aqui, Luíse Cortez Jeremias, que é presidente da SOS Vira-Latas, é isso, Luíse? O Marcelo Pedroso, médico veterinário da EPAGRE, obrigado por ter vindo, Marcelo. Vanir Tramontim, protetora independente. Olá, Vanir, obrigado por ter vindo. Cabo França, obrigado, Cabo, que é do K19, é isso? Canil 9, do 9º Batalhão, é isso? Sim. Soldado Nunes, também do Canil 9 do 9º Batalhão. O capitão Giovanni, presente aqui, representando aqui o 9º Batalhão da Polícia Militar. Deixa eu ver aqui pelo nome completo, a Maria Claudete Clemes, protetora independente, a nossa Detinha. Obrigado aí, Detinha, por ter vindo aí participar com a gente. A Caroline mesmo, é isso? Caroline? Oi, Caroline. Representando aqui a Fórmula Animal, é isso? Também quero registrar a presença da Helena, José, deixa eu ver quem mais aqui, que eu não citei, a Suzana. Oi, Suzana. Mais alguém que eu não tenha citado aqui, que a presença de todos é muito importante, e agradeço muito que tenham vindo. Muito bem, para iniciarmos a nossa audiência de hoje, eu gostaria de dizer que essa audiência, aliás, declarar aberta essa audiência pública, realizada aí pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater a respeito da saúde e bem-estar animal, assim como sobre os serviços oferecidos aos animais no município de Criciúma. Eu ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo, ou nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo desse município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e à sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem, porque a gente consegue construir políticas públicas a partir realmente da participação da sociedade. Eu destaco que esta audiência também está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, no www.youtube.com/Câmara Criciúma e www.facebook.com/Câmara Criciúma. E para dar início à nossa audiência de hoje, eu gostaria de convidar para compor a mesa o Christopher de Lima, coordenador do Núcleo de Bem-Estar Animal de Criciúma. A Rosane Machado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB. A Luíse Jeremias, presidente do SOS Vira-Latas. Capitão Giovanni, representando aqui a guarnição canina da PM de Criciúma. E a Maria Clemes, ou Claudete Clemes, protetora independente.
Quero registrar aqui também a presença da Yasná Navarro, presidente, aliás, representando o grupo Mãos Unidas pelos Animais. Obrigado aí pela presença, Yasná, ou Yasná, né? Então, dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno, essa audiência terá duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa e os 50 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público, com o tempo de 2 minutos de fala por pessoa, e nos tempos restantes faremos os encaminhamentos. E agora, eu gostaria de passar a palavra para os nossas autoridades, começando aqui pelo coordenador do Núcleo de Bem-Estar Animal, o Christopher Lima. Christopher, boa noite, seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Boa noite, muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos, todos os presentes. E um prazer estar aqui. Então, Christopher, hoje, como é que está a política pública sobre animais em Criciúma, né? Qual é eu já quero iniciar com 2 perguntinhas, se possível. Certo, pode perguntar. Qual é a população de animais existente no município? Quais as políticas públicas que realmente estão implementadas no município? O custo destas e os tipos de animais atendidos. E outra coisa também, o orçamento anual para o núcleo. Qual é? Certo, vamos... Para onde é que vamos começar? Certo. Bom, à medida que está sendo tomada pelo núcleo para dar uma real resposta para esse problema de abandono, né? Porque, como eu sempre falo, não existe cachorro de rua, existe cachorro que um humano abandonou na rua. Então, a gente está focando na castração dos animais. A castração é a solução. A gente lançou esse projeto, e esse projeto está indo aos bairros, através dos presidentes dos bairros. Em menos de 2 meses, nós já castramos 350 animais de rua e de pessoas que não teriam condições de levar o seu animal até numa clínica. Você pode ir enumerando as perguntas ali para eu apenas para introduzir, né, o assunto aqui, mas fique à vontade para falar da forma como você se preparou. Não se preocupe, não. A gente depois pode estar tornando essa conversa um pouco mais amistosa aqui, senão vai acabar. Fique à vontade. Tá. Então, a gente procura atender a todos, né, as ONGs, a gente continua o mesmo trabalho que vinha sendo feito, destinando alguma parte das castrações mensais para eles também. Eles fazem um trabalho incrível que ajudam muito o município, né? O número de cães, você perguntou o número de cães em Criciúma. A gente não tem um número exato, então a gente pediu ao secretário Arleu que a gente pudesse usar as agentes de saúde para começar a fazer esse censo nos bairros. Porque elas já vão na casa, já pergunta quantos cães, já vê quantos cães tem na rua, e a gente poder formatar isso e saber o tamanho do desafio, né? Mas a gente já sabe que o desafio é grande. Isso é porque as pessoas são muito irresponsáveis. Eles pegam um bichinho pensando que é um bichinho de pelúcia, né? Que não brinca mais, vai botar na prateleira, ou seja, nas ruas. Então, a gente focando na castração desses animais, de pessoas de cães que têm tutor ou não, os cães de rua principalmente, porque eles vão ficar se reproduzindo nas ruas e depois acontece um acidente, acontece uma mordedura. Então a gente tem que focar bastante na castração realmente.
Você tem 5 minutos, pode continuar. Tá, então, se quiser, a gente já fez mutirões no Renascer, na Cidade Mineira Nova, Montevidéu, Verdinho, São José, Santa Luzia, Vila Francesa, Sangão e Pedro Zanivan. Amanhã e sexta nós temos no Nossa Senhora da Salete. A gente já totalizou em torno de 350 animais nesses mutirões. E a gente tem mais mutirões até o final do ano. Dia 29 e 30. A gente tem até dia 15 e 16 de dezembro. Eu só vou falar os bairros, não as datas. Nossa Senhora da Salete, Operária Nova, Anitta Garibaldi, Loteamento Girassóis, Moradas do Sol, Floresta 2, São Marcos, São Roque, Verdinho, Renascer, Cidade Mineira Velha e Ana Maria. E já estamos abrindo a agenda já para janeiro. Então a gente está procurando fazer isso, né? Lá no núcleo, depois que a nossa veterinária assumiu, concursada, né? Agora a gente tem uma concursada, não é como era antes, que era um contrato de 2 anos. Isso dá mais firmeza e mais consistência ao trabalho. Foram atendidos 62 animais no consultório veterinário do NBA, sendo consulta clínica interna e externa 35. Encaminhamento de casos de alta complexidade, que a gente não consegue atender, mas a gente encaminha com requisições para baratear o custo, a pessoa já não vai pagar a consulta e o retorno retorna também, e a nossa veterinária vê o laudo e acaba prescrevendo a medicação, né? 21 animais passaram pelo canil, sendo esses recolhidos pelo serviço de fiscalização ou abandonados. E são animais... A gente tem um problema sério no núcleo. As pessoas acham que lá é um canil. E na Lei 7367 é bem claro. A função do núcleo é castração, tá? É atendimento veterinário de baixa complexidade e educação de bem-estar animal nas escolas, coisas que a gente faz em parceria com as ONGs. O ano passado a gente já fez várias palestras, né, com Animal.com. Então, já foram vacinados com a antirrábica polivalente em cães e gatos 24 animais. Isso de junho para cá, tá? Julho, minto. Fiscalização e denúncia de maus tratos, foram fiscalizados 7. A gente já prendeu uma mulher por maus tratos. Né? Ela foi para a penitenciária, dormiu lá, está respondendo processo em liberdade, e a gente apreendeu os 2 pitbull dela. Um já foi doado, eles estavam magros, desnutridos, então a gente fez esse trabalho, né? A gente já fez feira de adoção, já doamos alguns animais. Na Ecofest, que teve no Parque Altair Guide, a gente não tinha filhotes no núcleo. A gente convidou 2 protetoras para doar seus animais lá, cada uma doou 6 animais, um total de 12, com a castração e com mais uma dose da vacina V10 importada, que a gente conseguiu junto a uma parceria, né? Então a gente está tentando, estamos em busca de melhorias, ampliações. Essas ampliações vão vir. A gente pediu a construção de mais 50 baias, mais pessoal. Vamos construir 2 espaços PETs, que já foram encaminhados também. Então, a gente quer tornar lá realmente uma casa de passagem, para que a gente consiga atender as ONGs, que hoje a gente não consegue. Alguém pede para fazer um pós, a gente não consegue. A gente não é clínica, a gente também não consegue internar um animal que necessite de cuidados 24 horas. Mas isso, aos poucos, a gente vai conquistando, espera um dia a gente ter um hospital veterinário no nosso município. Muito bem. Gostaria de ouvir agora a Rosane, que representa aqui a comissão da OAB. Né? Boa noite. Boa noite, obrigada Rosane. Pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui falando não apenas como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB, mas como presidente da PIPA, da minha ONG, que existe de fato há 6 anos e de direito a 2, e também como protetora, acima de tudo, protetora de animais. E torço para que todas as realizações que o Cristóvão falou, que aconteçam ontem. E a minha preocupação maior nesse momento, claro, animais 24 horas, mas é com as protetoras independentes que têm animais em seus cercados. Com a pandemia, aumentou o número de abandonos. A gente viu na televisão, aumentou o número de adoções. Sim, mas aí aumentaram os desempregos e quem é que dança
quando o dinheiro aperta? É o cachorro? É o gato? E como a gente não tem uma fiscalização aqui na cidade, infelizmente, é enxugar gelo, é impossível, mas a gente não tem uma fiscalização para cobrar dessas pessoas que abandonam, para punir contra esse abandono, contra os maus tratos. Há muitas protetoras que estão ocupando um lugar desconfortável, acolhendo mais animais e sendo denunciadas por isso, sendo criticadas e muitas vezes sendo obrigadas a fazerem coisas que elas não querem, como, por exemplo, conseguir um lar correndo ou largar não sei onde um animal, está castrado, mas, gente, no momento que tu coloca um animal na tua vida, que tu te preocupa, é um ser vivo, tá? Ele tem gratidão, ele tem medo, ele tem frio, ele tem fome, está na tua casa, está sob teus cuidados, aí, mas tu tem 10, 20, 30, mas para aí, essa pessoa não tem que ser punida, ela tem que ser assistida, ela tem que receber ração, ela tem que receber acolhimento. Então, a gente tem que ver essas protetoras que têm muitos cães. Por que elas têm muitos cães? Ela é uma acumuladora, então vamos dar um suporte psicológico para essa pessoa e ajudar a doar os animais. E não fazer uma caça às bruxas, um terrorismo. Então, eu recebi muitos pedidos de ajuda, mas, infelizmente, eu não tenho, infelizmente, por enquanto, eu não tenho ainda um local para levar, mas eu acho que todo esse trabalho do núcleo está sendo muito importante, mas, acima de tudo, um acolhimento para as protetoras que já existem e estão literalmente socadas de animais. Mas elas estão porque elas têm coração, elas têm amor, elas têm preocupação, as pessoas pedem ajuda. Uma pessoa chega e te diz assim, se eu não tiver para onde levar, vou ter que largar na rua. Como assim? E a pessoa larga na rua. Tá prenha, eu não quero mais. Então, o que elas fazem? Elas acolhem. Então, elas precisam de ajuda, sim. Fazer um cadastro, ver o que realmente elas têm, o que elas precisam, e não simplesmente dizer, não pode ter X animais. Como assim? Não pode ter X animais? Então, eu acho assim, o trabalho do núcleo é super importante, mas eu acho que tem que também ter um suporte para essas protetoras independentes. Porque nós, de ONG, a gente tem o nome ONG, a gente luta para ter um CNPJ, a gente não tem dinheiro, não tem espaço, mas a gente se preocupa com essas independentes que não têm nome, que não têm fama, mas que têm cães sob a sua guarda, que precisam de ração, que precisam de ajuda, sim. Fazem o que o poder público, infelizmente, não está fazendo. Criciúma não tem canil público, graças a Deus, senão ia virar um depósito, né? Como já querem fazer do núcleo. Então, ter esse compromisso, vai ser casa de passagem, que seja casa de passagem. Porque o animal, ele fica ali 7 dias um macho, 15 dias uma fêmea, sei lá eu, com as novas técnicas agora, mas as protetoras independentes precisam de ajuda, sim. É ração, é medicamento, apoio psicológico, porque eu, que não tenho muitos cães sob a minha guarda, gente, tem dias que eu fico desesperada com tanto pedido de ajuda e não poder ajudar. Eu tenho dívidas em pets, eu tenho boleto sendo protestado, eu digo, mais um para a fila, porque eu quero ajudar. Só que há protetoras independentes, torno a dizer, que não tem nome, mas tem coração, tem cães sob a sua guarda. Elas precisam de ajuda, sim. Precisam de campanhas de ração. A OAB se disponibilizou nos primeiros dias do mês a angariar ração, mas é que, infelizmente, a gente tem esse problema econômico, a gente sabe que não está fácil para ninguém. Imagina para uma protetora que se dispôs a pegar 20, 30, 40 animais. Não é porque ela seja louca, ela tem coração, ela vê um filhotinho, ela vê uma fêmea, ela vê um cachorro que foi castrado, ele não pode ficar na rua. Então, eu peço hoje aqui apoio, auxílio às protetoras independentes. Eu dou uma lista para vocês, se vocês quiserem. Tá? Elas precisam de apoio. Não, o núcleo, graças a Deus, vai ter agora uma reformulação. Tá? O Christoph está à frente aí, fazendo. Eu conheço ele, eu sei que ele tem ótimas intenções, espero que ele consiga levar tudo como ele realmente quer, mas eu preciso de apoio para as protetoras independentes. Obrigado, Rosane. Obrigado pela contribuição. Gostaria de registrar aqui a presença do Kennedy, que é adestrador. Muito obrigado, Kennedy, por ter vindo. Boa noite, fique à vontade. Agora, queremos ouvir também a Maria
Claudete Clemes, como protetora independente, saber das suas dificuldades, o que é que ela encontra, de apoio. Tá ligado? Ah, eu. Oi, boa noite a todos. Bom, eu acho assim que eu tinha uma opção de coisa para falar, a Rosane já falou quase tudo. Mas, gente, eu quero dizer realmente, quero confirmar o que a Rosane falou, porque eu quero falar em nome de todas as protetoras de Criciúma, principalmente essas que têm cães bastante, tipo eu, por exemplo. Hoje eu tenho 123 cães, numa casa alugada, só para eles, não mora ninguém nessa casa. É toda adaptada, eles são todos livres, tá? Eles comem 30 quilos de ração por dia, tá? E ração premium, não é uma ração ruim. Eles são cuidados por mim e por duas meninas que me ajudam do bairro. E assim, gente, a gente precisa de muita ajuda. Eu, por exemplo, estou completamente endividada, né, com clínicas, ração, produto de limpeza e cuidando desses animais por amor. Porque isso que eu faço, tá, é um serviço que o poder público teria que fazer. O trabalho que eu estou fazendo não era para ser feito por mim, e nem por nenhuma protetora. Nós poderíamos ajudar, sim, o poder público a fazer, mas não que nós teríamos que estar fazendo isso que nós estamos fazendo, levando os cães para dentro da nossa casa, tá? Se endividando, porque não temos ajuda de ninguém, tá? Não temos ajuda de 1 quilo de ração do poder público, se a gente conta com a ajuda da comunidade. Mas, gente, é muito cara a ração, é muita despesa, nem pedindo, implorando, se humilhando, tá? A gente consegue manter eles, então a gente fica devendo, né? Então eu acho assim que o poder público teria que ajudar as protetoras, principalmente com alimentação, apoio. Enfim, olha, gente, a gente não recebe visita de ninguém do poder público em nossas casas para perguntar se nós estamos precisando de alguma coisa. Não. Agora, se for para falar mal, para achar que está errado, tu está fazendo isso, aí aparece. Aí aparece o fulano de tal, o ciclano, o bertano, porque tu está errada, porque aqui não é lugar de botar tantos cachorros, porque isso, porque aquilo. Graças a Deus, a minha casa não tem maus tratos, meus cães são todos saudáveis e gordos, estão lá para todo mundo ver, por sinal está passando um vídeo aí onde é o meu canil, né? Mas, mesmo assim, sou discriminada porque acham que está errado. Se está errado, que vão cuidar. Por que o poder público não vai lá e não pega e não vai cuidar? Mas cuidar da maneira que eu estou cuidando. Porque se tirar da minha casa, eu vou querer saber como é que está. E vão ter que dar ração da melhor como eu estou dando, cuidando com o mesmo carinho que eu dou. Tá? Porque até hoje, nunca uma prefeitura, ninguém do poder público me ajudou com alguma coisa. Tá? Eu sou uma das maiores protetoras dentro de Criciúma, porque eu sou a que mais tem. Depois tem outras que tem menos, tem 60, tem 40, tem a Vanília ali que tem, acho que 100 gatos, que é gateira, né? Que também passa pelo mesmo problema que eu. Né? E temos outras protetoras que não estão aqui no momento, mas quero falar por elas. Todas estão passando a mesma dificuldade que eu. Tá? Temos uma no São Sebastião, que é a... Agora eu esqueci o nome dela. Lembra o nome dela? A Juscelia foi visitada essa semana agora, e assim, até o pessoal do núcleo, mas porque o promotor, né, pediu, né? E infelizmente, né? Infelizmente ele teve que ir lá, porque foi pedido pelo promotor, mas, gente, ela não precisava dessa visita. Claro que o promotor que teve culpa, não foi eles no momento, né? Mas o promotor, em vez de ir lá para perguntar se ela está precisando de ração, ele nunca foi. Mas ele mandar a gente lá para ver a situação, não sei como é que estão os cães dela, não posso falar porque eu não visitei, tá? Mas sei que ela é uma protetora de amor, pelo menos ela ama. Ela está fazendo aquilo que o poder público não faz, tá? Quanto ao núcleo, claro, é bem isso como o Christopher falou mesmo, tá? A castração, ótimo, nós estamos sempre batalhando para ter mais castração. A gente tem castração há bastante tempo, hoje está fazendo um mutirão, ótimo, porque isso aí diminui bastante a popularidade dos animais de rua, abandonados, como, né, que a gente diz de rua, mas na verdade não são da rua, porque eles não nasceram na rua, muitas vezes nasceram porque o humano largou a mãe deles lá. Mas eles não são da rua, eles são de algum humano que abandonou. Tá? Os mutirões de castração, tá de parabéns. Tá? Tem que ter, claro, crescer cada vez mais. Mas a gente não precisa muito mais do núcleo.
Tá? O poder público dá muito pouca assistência lá dentro. Tá? Nós temos uma veterinária que estudou, hoje ela está lá concursada, ela pode fazer muito pouco, pela sabedoria que ela tem. Tá? Ela não tem condições de pegar um animalzinho para estar passando mal, ela não tem condições de botar lá num soro. Por quê? Porque ela não tem o soro lá disponível, ela não tem uma salinha disponível, ela não tem um ambulatório disponível, coisa que poderiam ter, porque faz muito tempo que nós estamos batalhando por isso. Tá? E poderíamos ter, sim, um ambulatório lá dentro, já temos a veterinária, faça um ambulatório, que está lá o desperdício, aquele núcleo. Tá? O espaço PET, a gente já tem o dinheiro, já tem o projeto, está fazendo o projeto para fazer o espaço PET, faz bastante tempo já. Vai bastante tempo já esse projeto. Ótimo, porque a gente precisa disso. Tá? O núcleo precisa desse espaço PET para os animais não ficarem lá confinados. Né? Mas tem condições, só porque é tudo muito lento, gente. E os cães vivem muito pouco tempo de vida eles têm. Tá? Eles não têm 100 anos para viver, para esperar pela vontade do poder público. Tá? Os cães vivem muito pouco tempo, eles precisam para hoje. Se eu pegar um cãozinho agora, dilacerado, atropelado na rua, e eu ir levar no núcleo, nada a veterinária pode fazer. Ela pode até dizer, não, eu vou dar encaminhamento para a clínica e tal, mas e quem que vai pagar o tratamento? Se eu já levei lá porque eu não tenho condições. Tá? Por isso mesmo a gente nem leva lá, já vai direto numa clínica e se endivida. Tá? Outra coisa, para um cãozinho na rua, castra, não tem onde pôr, a gente vai... no nosso projeto tem isso, a casa que vai para acolher eles depois de uma castração, fazer o pós-castração, tá? Só que isso está demorando muito, gente. As coisas é muito lenta para vocês, estão mexendo com vidas, não estão mexendo com qualquer objeto, estão mexendo com vidas, e vidas não têm tempo. Tá? Eles são atropelados, se eu sair daqui agora por aí, eu acho que o cachorro atropelado, tá? E aí eu faço o quê? Eu vou botar dentro do carro, vou levar numa clínica particular. Por quê? Aí eu vou pedir ajuda na mídia, tá? Eu vou pedir ajuda, eu vou ganhar metade do que eu vou gastar, com certeza. Que olha lá se ganha, né? Porque o povo também está saturado já de ajudar, né? Pelo amor de Deus. A gente está pedindo ajuda com ração e com clínica todo dia. Gente, eu gasto 30 quilos de ração por dia, tá? São R$200 por dia. 200, 250, depende da ração que eu compro, que é prêmio. Tá? Isso que eu ganho desconto. Gente, eu não ganho isso. Tá? Suponhamos que eu gaste 12 mil por mês, tá? No meu canil, tá? Eu ganho 6. O outro 6 fica fiado, tá lá. Se alguém quiser me ajudar a pagar, agradeço. Né? Porque se eu pedir na prefeitura, eu não vou conseguir. Muito obrigado. Obrigado e parabéns pelo trabalho aqui. Parabéns. E para a ONG também é difícil assim, Luiz? Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigada pelo convite para a gente estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Todo o pessoal que está aqui é muito engajado nessa causa. E é como a Rosane falou, para a ONG não é diferente, não é fácil. Nós da ONG, muita gente pergunta assim, vocês trabalham para a ONG? Vocês que trabalham para a ONG, não é? Mas ninguém trabalha para a ONG, né? Todo mundo é voluntário. A nossa ONG é formada por pouquíssimos voluntários. Cada voluntário tem seu trabalho e sua vida. A gente faz esse trabalho voluntário no tempo que sobra, no pouco tempo que sobra das nossas vidas, de encaixar, de ajudar um animal, de fazer alguma coisa, de tentar uma conscientização das pessoas também. Então, o nosso trabalho, entre aspas, nosso voluntariado é muito difícil, não é simples, toma muito tempo, tira tempo da nossa família, da nossa vida. E diariamente, nós temos um Instagram, nós temos as redes sociais, diariamente a gente recebe dezenas de pedidos de ajuda, de pessoas pedindo sobre cães, tanto pessoas que, a minha cachorra criou, eu queria levar os filhotes para vocês, como pessoas de que, eu achei um animal na rua, o que é que eu faço, como é que eu ajudo? Como nós fazemos? Nós não temos sede, nós não temos canil, o que nós conseguimos é orientar as pessoas do que fazer, de como fazer. Nós temos parcerias com algumas clínicas que elas nos permitem ali indicação de uma consulta mais em conta, de um procedimento a preço social, né? Mas fora isso, não tem muito o que a gente consiga fazer. A gente consegue orientar, a gente consegue um preço mais em conta e a gente consegue fazer campanhas, que é como a Detinha falou, a gente faz uma campanha, a gente achou um animal atropelado,
não temos para onde levar, a gente leva para nossa casa. Fizemos campanha, a gente arrecada metade do valor, a gente não recebe nenhuma ajuda de nenhum órgão, de nem nada fixo, a gente não tem o valor que a gente receba todo mês. Nós não temos uma doação de ração que é fixa, que a gente vai ter garantido a ração para os cães que a gente cuida. Não tem nada de apoio, assim, né? Então, para a gente é muito difícil, é bem difícil mesmo. A castração, ela é ótima, é uma coisa assim que está mudando realmente aos poucos a mente das pessoas, que as pessoas estão mais conscientes da castração. É um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, de conscientização, de fazer as pessoas entender que é um ser, é uma vida que precisa de um cuidado, né? Não é um bichinho que a gente vai jogar ali, não vai sentir, não vai passar fome, não tem sentimentos. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha de conscientização, tanto de castração quanto de cuidados. Só que a gente tem um déficit muito grande, eu diria, porque o nosso maior custo em todas as clínicas, geralmente, são as diárias da clínica. A gente pegou uma fêmea no cio que não é só o problema da fêmea no cio que a gente vai pegar, é a fêmea no cio e são 10 cachorros que estão se brigando em volta, que estão se machucando e que também vão precisar de atendimento. Nós não temos um local que faça um atendimento um pouco mais complexo, a gente tem um atendimento que é muito super, como é que eu ia dizer, simples, né? Um atendimento simples no núcleo. Então, todos os atendimentos um pouco mais complexos a gente tem que pagar em alguma clínica, né? A castração, a gente tem a castração pelo núcleo, só que a gente não tem onde fazer um pós-operatório. E daí é o que nos falta. Onde é que a gente vai castrar uma fêmea, vai castrar um macho, a gente vai colocar aonde? Nós temos pouquíssimos voluntários, que é como a Betinha e a Rosane falaram, estão com as casas lotadas, porque não é só pegar um cachorro da rua e jogar lá no meio dos meus cachorros. Tem briga, a gente tem que ver como é que vai ser. Um pós-operatório a gente tem que deixar separado, porque o cachorro tem que ficar em repouso. Então, a gente tem muita deficiência. O nosso maior problema hoje, o nosso maior gasto hoje, nas clínicas, geralmente é com as diárias, porque as diárias são muito caras, o preço, né, é o que as clínicas conseguem fazer, por mais que nos dão desconto, né, é muito caro, e a gente não tem esse suporte de onde a gente ter um local para deixar esses animais, para fazer um pós-operatório, para fazer esse atendimento. Mesma coisa com os atendimentos clínicos. Se a gente pega um cachorro doente, se a gente pega um cachorro atropelado, é tudo particular, a gente tem que pagar toda a conta. A gente vive de doações, de fazer campanha, e é o que já foi falado aqui, eu vou ser repetitiva, mas as pessoas estão cansadas, o poder econômico das pessoas também não está tão alto, e a gente está o tempo todo pedindo ajuda para comprar uma ração para um cachorro que precisa, para pagar uma clínica, para fazer um pós-operatório de uma castração. Então, é difícil, é bem difícil, porque a gente não tem esse suporte. Isso é uma coisa que falta bastante assim, para a gente, é o que tem de déficit para a gente nesse momento. Obrigado, Luiz. Bom, Capitão Giovanni, qual é o papel da polícia nesse contexto todo? Boa noite a todos. Em nome do vereador Manuel Roseng da Silva, eu cumprimento o Poder Legislativo. E em nome da Detinha, eu cumprimento as cuidadoras e os cuidadores presentes aqui. Na realidade, antes de falar qual é o papel da Polícia Militar, eu vou dar um testemunho de como é o serviço policial militar com cão, que é diferenciado. Embora eu não atue diretamente, eu sou o comandante da companhia que tem uma das frações é o Canil, mas a Polícia Militar, como todos sabem, nós somos responsáveis pela Polícia Ostensiva e pela preservação da ordem pública. E um dos instrumentos que a gente utiliza é uma das modalidades de policiamento é o cão, é o policiamento com cães, né, o canil, nessa tarefa. E aí eu trago quais são as funções do cão em alguma ocorrência. Basicamente são 3. O carro-chefe, que é o faro, seja de droga, seja de arma. A guarda e proteção, que ele é utilizado como um instrumento de menor potencial ofensivo, para a gente não precisar usar outros métodos, a gente consegue utilizar o cão para proteção. Ou busca e captura, que a gente pode utilizar para questões criminais, que é o nosso métier da Polícia Militar, ou seja, houve um crime, o criminoso foi para uma área de mata, a gente consegue utilizar o cão, mas a gente consegue também, não como
missão principal, mas utilizar esse cão para buscar pessoas perdidas, né, em algum lugar. E aí, entrando propriamente no tema, a questão do nosso adestramento, porque muito foi falado de conscientização, né? E aí a Polícia Militar, a gente também faz parte dessa evolução. Antigamente, quando iniciou-se esse trabalho com os cães há mais de 25 anos, e em Criciúma há mais de 20 anos, a forma de adestramento era o forçamento, né? Era utilizado a força, não era prazeroso para o cão. E a gente foi evoluindo, e isso já faz mais de 15 anos que é utilizada a questão do motivacional. Ou seja, a gente treina, a gente adestra o cão brincando. Ele não é obrigado a nada, a gente utiliza técnicas para utilizar as competências dele para as diversas funções, para ele achar que ele está brincando, seja com bolinha, seja com recompensa, né? Então, eu trago essa questão do cuidado do policial, né, com o cão, porque todo mundo olha ali, olha que bonitinho o cachorro, o Marley está aqui. Entra aqui, Misael, entra com o Marley. O Marley está aqui, ó, que é o nosso cão mais antigo, tá o Marley ali, pode ir ali na frente, Misael. Todo mundo olha o Marley bonito, bonitinho na viatura, que deve ser muito bom trabalhar com cão, né? Realmente, deve ser muito bom trabalhar com cão, só que dá um trabalho que todos vocês sabem, né? Vocês são cuidadores, trabalham com voluntariedade com cão e sabem a dificuldade que é. Imagina pegar um cão e ter que ensinar tarefas para ele, né? Eu tenho que ensinar ele que não é natural de um cão achar uma arma, né? Não é natural de um cão achar droga. E a gente tem que ensinar com paciência, com cuidado. Tá aqui, ó. Marley. Ó. Então, todas as atividades que são feitas com cão, ele está brincando, diferente, né? A gente veio evoluindo também. Então, o nosso ponto de vista é essa questão da conscientização, já foi falado por todos, né? Seja no cuidado com o cão, quando a gente pega um cão, a gente tem que cuidar dele. Porque, assim, muitas vezes o que acontece? E não é anormal. Nós pegamos um cão e acaba não dando certo para o serviço policial militar. Porque ele é um policial. Ele é um cão, mas ele é um policial. E pode acontecer de ele não dar a resposta necessária. E aí eu trago essa questão, tá aí, o que vocês fazem com o cão? Larga na esquina? Não, a gente tem todo um cuidado. A gente tem todo um protocolo, seja com os cães que vão para a reserva, né, que se aposentam, que aconteceu agora com a Flecha, que foi um expoente para nós, seja com os cães que acabam não dando certo no treinamento, por vários motivos. Vários motivos. Por exemplo, um motivo que eu trago, aquela ocorrência do Banco do Brasil, teve um cão que com os disparos, ele se assustava ao ver disparo. Como é que um cão policial vai se assustar com o disparo? Então a gente teve que tirar ele do plantel do canil. E o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa de voluntários que queiram receber aquele cão. A gente vê a condição da pessoa que vai receber, a gente vai em loco. Por exemplo, agora com a Flecha, quem recebeu foi uma senhora lá da Nova Veneza. A gente foi lá, a gente visitou o local, tinha bastante espaço, só que antes a gente pediu, a senhora vai ter que construir um canil, né, que se adeque para receber ela. Porque depois de 8 anos a gente não pode só jogar eu vou me estender, não tem problema, né? O pessoal, depois de 8 anos a gente não pode só jogar fora, né? Ele é um parceiro nosso, um policial que trabalha conosco. Então a gente tem todo esse zelo. E eu acho que é isso basicamente que a gente está tratando aqui, né? Que é a conscientização, seja em várias etapas da política, né? Seja ter a conscientização que tem que ter o castrar o animal, seja o cuidado que tem que ter. Não gostei, não me adaptei. Não dá para tocar fora, né? Não é uma cadeira. E a gente lá no quartel tem os cães policiais, que ficam no 9º batalhão, e a gente tem um quartel lá na CPT, que é lá na Boa Vista. E hoje a gente tem lá a Piratinha. E que é a Piratinha, que o pessoal muitos conhecem, né? Quando ela chegou lá, a gente ia encostar ela saia chorando, só de encostar. Porque imagina, o cão foi feito maldade para ele, foi tirado o olho dela, por isso que ela é Piratinha. E hoje ela tá lá no nosso meio e tem um policial que está construindo o caso, pediu para levar, vai levar para casa. Então a gente também não atua diretamente nessa questão do bem-estar, mas a gente atua no entorno, né? E aí já foi levantado também o tema dos maus tratos, a gente acaba atendendo, né? Não são ocorrências corriqueiras, mas existem, né? A gente sabe que existem ocorrências de maus tratos. Então, basicamente, a fala da Polícia Militar nesse sentido. A gente sabe da conscientização, porque a gente também está evoluindo com isso, né? No tratamento dos nossos cães, a dificuldade que é tratar um cão, né? A gente sabe que ele não é um ser humano, né? A gente não consegue dar uma ordem e ele vai... Não, a gente tem que treinar, tem paciência. Aqui é todo mundo cachorreiro, né? Mas para quem não está acostumado, o cheiro do cachorro o dia inteiro numa viatura, você deve imaginar como é que é, né?
Então tem que ter isso, né? É o outro lado que a gente vê, e é a mesma coisa que acontece aqui, eu acho que com as cuidadoras, né? Tem um lado de acolher, de cuidar, mas eu imagino o estresse que deve ser ter 60 cães em casa, né? E a correria, e limpa aqui, corre atrás de alimentação, né? Então, basicamente, a gente não trabalha diretamente, né, nesse ponto, mas a gente está no entorno, se precisar, também a gente participa muito de campanha de conscientização, né? Agora, dia 6, salvo engano, nós estamos indo a Lauro Miller, porque a gente acaba atuando na região inteira, para participar lá também do dia de conscientização na cidade. Então, a Polícia Militar, nesse aspecto, é parceira para esses eventos. Então, acho que é basicamente isso. Eu agradeço a todos. Olha, muito boa a contribuição. Muito obrigado. É que a gente trouxe a OAB e a Polícia Militar porque existe leis, não existe? Toda vez que se infringe uma lei, a gente é punido de alguma forma. E a lei que trata disso, também, tem aquela parte da lei que criminaliza, né, uma ação, né, de maus tratos. A lei para cães e gatos é de 2 a 5, então foi aumentada a pena em 2020. Né? Isso, foi aumentada a pena já para cães e gatos especificamente, por conta do número. Né? E quando é um município que não cumpre a lei, como é que fica? Aí as protetoras correm. Complicado, né? Bom, mas eu gostaria agora, deixa eu ver aqui como é que está o meu... Pode se manifestar? Sim, oi! E uma pergunta para o senhor da polícia ali. Tá, eu vou abrir agora o espaço para a gente... Isso, Então, como eu falei, vamos ter aí 40 minutos agora para a gente ouvir cada um aqui que queira se manifestar, tá bom? E... quem está inscrito aí, parece que a Ivone foi a primeira a se inscrever, então. Oi, Ivone, pode vir aqui na tribuna, falar aqui da tribuna. Não, mas a gente quer gravar tudo que tu disseres aqui. Eu queria me manifestar enquanto a Ivone vem. Sim. Eu queria agradecer publicamente ao Kennedy, ao adestrador, hein, Kennedy? Muito obrigada, porque desse 1 ano que as minhas casinhas, tão criticadas pela prefeitura, que estão ali na Praça Nereu Ramos, eu consegui doar 10 animais que estavam ali na praça, que estavam em evidência graças às casinhas, e o Kennedy foi responsável por uma adoção, porque ele ensinou a um dos cachorros, o Lucas Léo, porque ele era o clone de outro da praça, o funcionário lá de uma loja, esse cãozinho aprendeu a dar pata. E aí, quando ele ficou doente, ele foi para pet, e aí ele dava a patinha para uma moça, a moça se apaixonou e adotou. Muito obrigada, Kennedy. Então, a tua função agora é adestrar todos os da praça. Sobrou para ti, Kennedy. Bom, então tem... Ivone, para todos que quiserem participar, nós vamos disponibilizar 2 minutos. Pô, só 2? Oi, É horário político? Oi, Porque depois a gente depois. Deixa eu falar o que eu preciso. Deixa todo mundo falar um pouquinho aí depois. Não, pode. Fico até amanhã aqui, se quiser, não tem problema. Tá bom. Bem rapidamente. Fica à vontade. Primeiro, fazer a pergunta para o jovem lá. Eu, população, se eu vejo um caso de maus tratos do meu vizinho, judiando, maltratando, eu ligo para o 190. De imediato, eles vão lá ver de perto a situação? Como é o nome da senhora? Ivone. Dona Ivone. De Oliveira. Basicamente, esse é o procedimento. E isso para qualquer crime, né? É basicamente isso. Mas como é o caso que nós falamos relacionado aos animais, se eu vou desligar, se eu não, então olha aqui, eu tô vendo maus tratos aqui, ó, o camarada dando paulada aqui no cachorro. Isso, é emergência, vai ligar para o 190, vai ser alocada uma viatura para atender a ocorrência lá. E a guarnição vai chegar... De imediato isso. Aquele atendimento assim de imediato, como se estivesse falando de uma pessoa. Ó, o cara tá matando a mulher aqui, vem com... É assim? A gente trabalha, óbvio que a gente tenta diminuir o máximo o tempo de resposta para o atendimento da ocorrência. Se tiver uma viatura em 1 minuto, vai chegar em 30 segundos. Agora, se por acaso na cidade tiver uma sexta-feira e tiver todas as guarnições em atendimento de ocorrência, por óbvio, a gente não vai aparecer uma viatura, não vai ser criado, mas tendo liberado, a guarnição vai deslocar em prioridade. Como se fosse, como a senhora disse, como se fosse uma pessoa. Para nós é um crime, né? Então, claro, a gente sabe o amor que vocês têm, mas para nós é um crime e a gente vai atender da mesma forma, com a emergência e com a
celeridade normal, como se fosse uma pessoa. Perfeito. Bom, agora era a pergunta que eu queria fazer, mas agora eu vou fazer umas colocações, ouvindo tudo aí os colegas, né? 3 pontos importantes, como a gente já falou aí, sobre a questão de castrar, para resolver essa pendenga toda, falando não é nem a nível de país, de mundo, nós aqui, no nosso mundinho aqui, para resolver a médio e longo prazo. Não tem outra coisa, não tem outro caminho, é a castração. Essa fórmula que a prefeitura começou agora com os bairros, é uma forma de pegar assim, ó, a ponta do corretel e resolver. Eu sempre disse, é a médio e longo prazo. Eu acho que esse médio e longo prazo, se continuar esse trabalho aí, ô Lobão, a coisa vai ser bem mais rápida. Estamos pegando lá no problema mesmo. Que é principalmente no bairro onde está o pobre, aquele que não adianta dar uma castração no CCZ. Ele nem tem carro para ele levar. Tá? Ele não tem como levar porque ele pega às 6 horas da manhã no serviço. E aí como é que ele vai lá nas 7 horas, chegar lá para levar um cachorro para castrar e tem que pegar das 2 às 4 da tarde? Eu mesmo sou o que eu nunca consigo usar pelo CCZ por causa dos horários, não consigo levar. Imagina um trabalhador aí que não tem um carro, não tem... É complicado. Então esse trabalho tem que ser nos bairros mesmo. Tem aquilo ali como uma ponte para quem dá, mas o forte tem que ser essa questão dos bairros aí. Tá? Outro ponto ali. Urgente. Não é para hoje não, Betinha. Para ontem. Para ontem tem que ampliar, tem que pegar no pé dessa nossa prefeitura de quem libera a verba. Não sei como é que funciona essa pendenga aí, tá? Quem libera a verba para ontem fazer lá naquele espaço gigante que nós conhecemos bem, espaço gigante, fazer mais rapidamente. Tem que ter verba para isso, tem que dar um jeito, tira daqui, tira dali. É saúde. Pega uma verba, faz uma área lá para quê? Urgente, para o pós-operatório. Eu já deixei de socorrer animais na rua para castrar, por quê? Eu não tinha para onde levar uns 10 dias para fazer o pós. Minha casa está entupida, os vizinhos querem me denunciar. Aquela novelinha de sempre. Então, é preciso urgente, trabalhar urgente, viu, ô Maneca? Não é só assim, a Câmara, todo mundo pegar no pé e todo mundo trabalhar junto. Porque a gente só fala aqui, daqui a pouco isso aí vai aos ventos e acabou. Ainda bem que estão registrando aí, ó. Tá? Isso tem que ser feito de imediato, um espaço para o pós-operatório. Senão a gente nem consegue dar destino aos cães depois de castrar. Nós até pagamos em clínica um pouco mais barato, lá de 70, faz a 50 pila diária para nós. Aí tu imagina as dívidas. Pensa eu aposentada, ganhando a minha merrequinha, quase tudo. Eu não falei brincando não, Lobão. Parei de tomar remédio meu da diabetes para pagar a clínica, para não ficar devendo. Para te ver o nível da coisa como é que é. E o terceiro ponto, que eu já vou liberar a pendenga aqui. Terceiro ponto. Importante, gente. Importante. Eu vou dizer por quê. Tem que ser feito uma campanha a nível de rádio, jornal, televisão local, televisão NC, não sei o quê. Tem que ser feito de educação do povo. Não adianta faz isso, faz aquilo e não fazer uma campanha para educar esse povo. Outro dia foi eu e o Lobo, eu fui divulgar a nossa feirinha do Nações, lá no programa da Cleimar, na RTV, e dei meu telefone para que se alguém quisesse alguma orientação, podia me ligar. Pode me ligar que eu não tenho problema, eu dou meu número para qualquer um. Também tá. Eu falo para qualquer um que me liga, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, eu atendo, pergunto o que é e oriento. Mas terminou o programa, não me ligou para oferecer uma ração, para oferecer uma ajuda, não. Agora me ligou, gente, eu tenho uma ninhada, eu tenho um cachorro, o meu shih tzu, não sei o quê. Só gente trazendo problema. São pessoas o quê, gente? Mal educadas. Quando eu falo mal educadas, não é que não. Me ligou gente bem, financeiramente bem, mas mal educada. Não tem preparo, não tem educação, não tem entendimento. Tem que ir nas escolas fazer esse trabalho, tem que botar na mídia que cada um da comunidade tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Sabe por que eu estou lotada? Sabe por que está lotada? Tua mãe está lotada? Tu está lotada? Porque tem um monte de gente com casa boa, bem cercada, que não tem nenhum. Que não tem nenhum cachorro. Que não querem. Vai me incomodar, vai cagar, vai mijar, entendeu? Tem que ser feita uma campanha de educação de vários sentidos, com relação a não maltratar, com relação a não abandonar, e principalmente que cada um pode fazer a sua parte. Cada um pode doar um pouquinho de si. Eu não quero ter um cachorro, eu não quero ter o meu cachorro, mas eu posso ser da minha casa para um lar temporário.
Até que a ONG doe numa feirinha, uma coisa ou outra. Isso tudo é um trabalho, já vou terminar aqui, Maneca. Isso tudo é um trabalho de educação que tem que ser feito. Senão, gente, é enxugar gelo. É enxugar gelo. Se não fizer paralelo, castração, se não fazer um trabalho de educação do povo, da comunidade, e não é só do povo pobre não, hein? É de todos, todos. Outro dia uma pessoa aí com nível de um doutor aí, na verdade foi uma doutora, veio falar pra mim que tinha medo de castrar. Ai, mas será que... Porra, eu não me aguentei, né? Porra, se informa, né, doutora? Abre lá na internet, tem vantagens de castrar. A senhora já vai entender a importância. Entende, gente? Então é assim que eu queria fazer essas colocações, que eu fico ali ouvindo e me roendo, louca pra falar, louca pra falar. Obrigado, Ivone. Obrigado. Eu gostei daqui, hein? Gostou, Se cuida que nas próximas eleições... Olha, a próxima, o próximo inscrito aqui, ou a próxima inscrita. Eu posso falar? A Suzana, tá. Depois, já anoto. Isso, tá ótimo. Suzana, então, 2 minutinhos, fique à vontade. Tá bom, obrigado. Bom, boa noite. Como vocês sabem, eu sou protetora de animais, né, junto com a minha mãe e meu irmão, a dona Vanira ali. E esse ano a gente teve quase 200 gatos, né, na pandemia chegaram a mais de 200. Cachorro, atualmente a gente está com 14 nossos e um que vem os outros da rua que a gente alimenta e está castrando, né. Então, assim, como protetora, eu vim levantar alguns pontos, assim, que para a gente está sendo bem complicado. Principalmente no direito de proteção ao protetor. A gente não tem proteção alguma. Durante a pandemia, a nossa residência foi invadida por um veterinário, porque a minha vizinha é funcionária dele. Ele roubou as grades com o auxílio de um policial que informou que fim de semana somente a polícia civil poderia nos defender. Nós, mulheres, deveríamos usar força física. E daí, como deu esse problema de invasão de terreno, os problemas começaram. A gente já trabalha com animais há 10 anos. O que aconteceu? Eles começaram a jogar veneno no pátio, tijolo, destelhar nossa casa, porque agora eles têm acesso à casa, abrir caixa d'água, alagar a nossa casa. Denunciaram a gente porque não pode, em Criciúma, a lei de Criciúma não permite que sejam construídos gatil ou canil fora de avenida ou rodovia. Se você não mora numa rodovia ou numa avenida, você não tem direito a canil nem gatil. E isso inclui, não é só os protetores, mas as clínicas veterinárias também. Então, por que eles podem ter? E a gente que está tentando fazer um trabalho gratuito não pode, né? Então, através disso, eles conseguiram fazer diversas denúncias. Pancris esteve lá em casa, o Núcleo esteve lá em casa, vieram com máquinas da Canon, tudo para fotografar, mas nenhum quilo de ração. Aí a gente teve que desmanchar o espaço deles e agora a gente está com quase 120 gatos dentro de casa, sem acesso à rua. A gente está com 14 cachorros sem casinha, sem nada, porque a gente não pode caracterizar um canil, então eles ficam numa garagem. Então, assim, ó, é muito importante a gente ver a questão do animal e, principalmente, a lei de Criciúma que está muito defasada. É necessário que se crie novas regras, porque até para animais particulares, na lei municipal só permite 8 pets. Você, mesmo particular, você não pode ter mais do que 8 pets. Então, isso não cabe mais, não é cabível na situação que está a Criciúma, né? Então, assim, ó, com relação... Eu acho que já dei meu tempo, mas eu só vou falar... Não, é porque, assim, ó, essa é uma questão, assim, que é muito importante e a gente não parou de receber denúncias, né, sobre essas questões do canil e do gatil. Porém, a gente é uma das poucas que trabalha com gatos, então a gente acaba pegando muita coisa. E com relação a denúncias, assim, por parte de maus tratos, a gente está tendo muita dificuldade de ter alguém que vá fazer a verificação. Esse ano a gente já teve 3 gatos estuprados. Gatos. E a gente não tinha quem pudesse fazer uma investigação, porque eles falaram, é difícil verificar e não sei o quê, mas, poxa, pelo menos... se mostrem, vão lá no bairro, nas casas que já tem, alguns vizinhos já conhecem, já sabem, mas assim, a gente não teve retorno nenhum disso, então ficou elas por elas e a gente só ficou pagando as contas, né? O outro ponto que eu gostaria de falar também é com relação às castrações. As castrações, para quem é protetor, a gente só tem direito a 3 anualmente.
Quem é ONG, leva quantos quiser. Quem é protetor, a Detinha sabe, leva só 3. Então, isso não é suficiente para nós. Assim, mas estava funcionando eu vou te pedir que entre em contato comigo no núcleo. Essas denúncias de maus tratos, eu estou investigando uma de um senhor que está estuprando uma cadela, e a gente quer prender ele, quer deixar ele famoso. Me passa essas denúncias pessoalmente para o meu celular, que eu vou lá pessoalmente com a Polícia Militar ou com o apoio da Polícia Civil, e vamos conseguir caracterizar o crime e a gente prende. Com relação às castrações, se tu for uma protetora, tu for lá me pedir 15, eu vou te dar 15. A gente foi se vai lá, eu preciso de mais 10, que eu peguei mais 10. A gente foi lá há uns Quando? 2 anos atrás. Não, 2 anos. Eu estou lá a partir de abril. Não, ano passado também, a gente estava lá, a gente está pagando. Eu estou abril, agora. eu assumi em abril desse ano. Tá, pode ir, a Detinha, pega todo mundo. Eu não tenho, que lá é um dinheiro público para fazer um bem-estar do animal, que é público, beneficia todos nós. Então, eu jamais vou me furtar em te atender, tá? Então, depois a gente vai conversar. Tá então. bom. Então, seria isso. Obrigada, tá? Obrigado pela contribuição. A próxima aqui é o... Vereadora, eu só queria fazer um adendo ali na fala da protetora, para tirar uma dúvida. Já aproveitando que tem o vereador Márcio, A senhora é a... é Tatiana. Tatiana, pode vir até a tribuna, então, já fazer a sua fala, então, já está registrado. Uma pergunta com relação ao que ela colocou, mas Tem que ser no Isso, no microfone, que daí a gente consegue gravar. Boa noite, então. Eu me chamo Tatiana Rodrigues, eu sou da Proteção Animal lá da época da PACRE, né? A gente fundou aqui nessa Câmara de Vereadores a PACRE, desde então milito na causa, né? Hoje faço parte da Subcomissão de Bem-Estar Animal, que foi institucionalizada pela lei, essa lei que nós temos municipal, que fizemos a muitas mãos, com muitos protetores que estão aqui, SOS Vira-Lata, Animal.com, todos os protetores que estão aqui de alguma forma participaram. A gente vendeu essa ideia, né, para o executivo, custamos a vender, foi comprada, passou, porque tinha que ser um projeto do executivo, porque gerava custos, né? Essa lei, eu peço que quem não conheça, leia, porque ela é uma lei, ela sintetiza muita coisa. Hoje nós falamos aqui, por exemplo, pediram ajuda para acumulador, que é um problema de saúde pública também e de saúde humana, além de animal. A nossa lei contempla o que o bem-estar animal pode fazer para a parte do bicho, mas que a saúde tem que intervir na parte do humano. A nossa lei municipal maravilhosa aqui, que não é totalmente colocada em prática, por isso que eu acho importante esse tipo de reunião. Essa nossa lei, ela prevê a figura do cão comunitário, tá? E ela determina ainda assim, ó, que a gente deve criar o município, mas por que não com nossa ajuda, criar mais, ela só define mais ou menos o cão comunitário, diz que ele tem que ser identificado e cadastrado como tal, o que ainda não está acontecendo, tá? Porque o cão comunitário certo é cadastrar com o cuidador, não tudo no nome da Detinha, tudo no cuidador que vai efetivamente ficar. Mas, enfim, isso tem muitas questões, educação, tudo isso a nossa lei prevê, mas ela tem que começar a ser esmiuçada para sair do papel. E eu acho que para isso, gente, assim como a gente fez a lei, todo mundo junto, a gente não pode esperar do poder público sentado, a gente que tem conhecimento, a gente que é o terceiro setor, a gente que é expert no assunto, a gente tem que dar essa assessoria, e é isso que a gente sempre se propõe, né? Hoje foi chamada essa reunião, parabéns por isso, a gente tem que levar o vereador, tem que levar o prefeito, né? Então, assim, essa subcomissão, justamente que é criada nessa lei, até a gente fez agora, né, um regulamento, porque tem uma comissão já que existe, mas ela está aberta. A ideia é depois transformar em conselho. Na época a gente botou subcomissão na lei, porque a gente acreditou que o prefeito não ia passar tudo. Teria passado conselho, mas a gente botou subcomissão. Mas tudo bem, primeiro a subcomissão tem que funcionar. Né? Para funcionar tem que ter um regulamento, foi aprovado agora na FANCRI, né? A FANCRI não tem mais, no CONDEMA. Então, assim, OAB tem a cadeira, 3 ONGs no mínimo,
Polícia Militar, agora a gente tem que formalizar um ofício para convidar, Polícia Civil, um representante do Legislativo, né, Ministério Público, todo mundo discutindo, criando grupo de estudo, vamos fazer o grupo, e prever, né, nesse regulamento, grupo de estudo da educação, grupo de estudo do cão comunitário, enfim. Aí, bom, então eu estou apresentando isso, né, estou parabenizando pela lei, agora tem algumas coisas pontuais que eu quero, antes de tudo também, eu acho que a gente no fim deveria deliberar aqui, talvez puxar uma comissão aqui, talvez até para começar a trabalhar mais forte nessa união dessa subcomissão, que é disso que sai, né? A coisa tem que andar, não se parar na reunião acaba, né? E o que eu queria, então, perguntar aqui, já que há tempo que a gente não faz reunião da subcomissão, depois, se for possível, o Cristóvão colocar para nós, assim, a gente tem 3.000 castrações, tá? Porque a lei determina que a castração é uma política pública que vai ter que ter frequência. E a lei pede, inclusive, que o planejamento anual seja dividido com a subcomissão para ser aprovado, tá? Foram feitos 3.000 desde 2019. Porém, nunca fechou 3.000, porque sempre acabava o prazo da licitação e não era feita outra. Tá? Então, eu queria saber, para o ano que vem, já tem alguma previsão de aumentar? Um projeto, depois, se puder responder, um projeto que existe é cadastrar mais clínicas, né? Fazer assim, ao invés de licitar só uma clínica, credenciar várias clínicas. Eu queria saber isso, quando que vai sair? Tem um playground também, que foi uma deputada federal, eu acredito que foi em maio. A gente teve um encontro que a gente recebeu, a prefeitura recebeu o verba parlamentar dela. Gostaria de saber também como é que está esse processo para fazer o parquinho lá, né? E eu queria perguntar aquela questão ali que a colega colocou, qual é a lei municipal do vereador, se depois puder falar, e do vereador Márcio, que determina 9 animais por casa, porque eu desconheço essa lei, acho bem... E também colocar assim, né, que... na questão do estupro, cara, que legal se o Cristóvão for ver. Mas eu acho assim, ó, a lei penal é muito clara. A lei penal é crime, né? Então, além de ser uma infração administrativa, essa questão de estupro e de tudo mais, a gente tem que ir na delegacia, né, com provas de preferência, um laudo veterinário, alguma coisa, e a polícia atuar. Mas aí que tá, vamos chamar a polícia civil, vamos chamar a polícia militar, vereador, para a nossa subcomissão, e vamos manter esse grupo, que eu acho que a gente juntando força é que a gente vai caminhar melhor. E eu agradeço muito a todos vocês, tá? Muito obrigado a você também. Meu colega Márcio Darós. Você tem 2 minutos. A sineta pega aqui. Boa noite, colega vereador Manuel. Boa noite a todos que estão participando dessa audiência. Então, eu quero dizer para vocês assim, que as coisas realmente no poder público elas são difíceis, mas estão caminhando a passos largos. O Cristóvão sabe que desde do primeiro momento que a gente entrou nessa casa, eu disse assim, nós temos que realmente fazer alguma coisa que esteja um efeito. A gente esteve em Florianópolis fazendo uma visita, antes de assumir ainda nessa casa, a gente esteve lá, depois voltamos como vereador. Para quê? Trocar experiência, o que já deu certo lá e o que deu errado, para a gente não copiar. O que deu errado a gente vai deixar lá, e o que deu certo a gente vai trazer para cá. E vários outros municípios. O Cristóvão, ele trabalhou quase um ano no meu gabinete como meu assessor. Ele trabalhou esse período inteiro trabalhando em cima de tudo que fosse vinculado à causa animal e a gente levar para o governo. Se algumas coisas o governo adquiriu, uma que a nossa ideia comprou a nossa ideia, que uma foi essa questão de vez de ter uma clínica, mas realmente fazer uma licitação com credenciamentos, para que a gente tenhamos mais clínicas credenciadas para fazer esse procedimento. Outra questão também que o governo, eu sei que ele está sendo parceiro do município, ele está dando condições para o Cristóvão lá dentro, de ir montando as equipes.
nós não tínhamos uma veterinária que fosse do núcleo. A gente tinha que estar mendigando toda a vida, a gente já conseguiu. A Dalva sabe, ela teve na reunião que a gente teve junto com a Secretaria de Saúde, que já foi difícil a gente levar para lá. Por quê? Porque tu vai numa fundação de meio ambiente hoje, nunca tem recurso, não tem verba. Tu ia para um lado, não tem dotação orçamentária. Então, assim, beleza, foi feita a lei da subcomissão, tudo certo, tranquilo. Mas dessa parte da lei, até a gente chega assim, eu estava conversando com a Dalva, assim, eu acho que a questão das castrações, nós não vamos mais passar problemas financeiros. Agora, para essas cirurgias, é um tumor, é uma consulta, para isso a gente tem que batalhar. Eu acho que, Maneco, eu acho que dá para a gente fazer um requerimento, se o governo, se é uma sugestão, para ver se ele consegue disponibilizar um recurso que seja destinado para essas clínicas justamente para fazer esse procedimento. E eu acho que daria também para, ou no mesmo, ou outro requerimento, questionando o governo dessa questão da alimentação. Porque eu sei que, eu só imagino o quanto não deve ser difícil e o que vocês passam. O governo, pelo que a gente viu nos outros municípios, Maneca, vamos... Não, tranquilo. Já não, o custo é altíssimo, realmente, é altíssimo. E a gente realmente não quer que esteja isso, nem com vocês, nem com o município. Nós tivemos em Florianópolis lá, aconteceu um caso que deixou nós até apavorados, bem na época que a gente foi, uma protetora dessa veio a falecer, e tinha 180 animais, e tu pegar de uma hora para outra, e tu realocar 180 animais, tu imagina o tamanho do problema que foi para o próprio DBE. E isso também nos preocupa, não que vai acontecer alguma coisa, não. Mas de a pouquinho, até por uma determinação judicial, quando a gente vê em vários outros municípios, em jornais ali, que a gente às vezes for lá interditar e faz o quê? E agora? Isso também nos preocupa. Uma das perguntas foi que até o Cristóvão sabe que eu cobro muito dele, Cristóvão, castração para essas protetoras, porque eu sei que se não tiver o apoio, agora que já que o prefeito nos deu carta branca ali para a gente ir castrando e acabou aquela remessa, a gente licita outro, beleza, vamos fazendo isso que eu acho que é o caminho certo. Tá bom, gente, muito obrigado, e o 805, o meu gabinete está aberto para todos vocês, tá? Pode assim como o 202. Obrigado, Márcio. Dalva, fica à vontade, Dalva. Dalva, Dona Del. Animais.com, né? Animal.com ou animais.com? Animal.com. Bom, minha gente linda, eu penso que todos nós aqui trabalhamos pela mesma causa e temos os mesmos problemas. Somam, todos os problemas de vocês e a gente sabe que está difícil mesmo. Uma das coisas que eu acho fundamental seria a delegacia dos animais aqui em Criciúma. Falta, tá? Porque é muito fácil a gente chegar e dizer assim, olha, tem esse animal, a resposta nunca é verdadeira. Eu sei que tem muitos trabalhos aí por fora, que vocês atendem tudo, mas a gente não consegue. Se consegue, às vezes, a ajuda de alguém, é por amizade. Pura amizade, tá? Então, que seja levantada essa bandeira, a Delegacia de Animal de Criciúma. E não pensa não que nenhuma dessas protetoras, que eu tive o prazer de conhecê-las, pensaram e sonharam um dia ter essa situação. Quando eu digo assim que eu decidi assim, me dedicar aos animais, montar uma ONG, eu jamais pensava que a coisa era tão séria, tá? Eu jamais pensava ser uma acumuladora. Porque se eu tenho 14 cachorros, eu sou acumuladora. Eu jamais pensava que ia ter tanta dificuldade até no setor público também. Nós temos uma lei linda que, infelizmente, não está sendo cumprida. E a gente tem que chamar a essas responsabilidades.
nós temos também as situações em que, quando o Márcio fala, temos que ter clínicas conveniadas. Se a prefeitura não tem condições de bancar uma clínica lá no NBA, que neste momento de emergência, ele torne clínicas conveniadas e nos tirem esse grande peso das dívidas, porque chega fim do ano agora, todas as clínicas vão pedir dinheiro para nós, para a gente dar conta, já estão pedindo. Tá? E só que nós não podemos também passar, olhar e ignorar um animal que está na rua jogado com sarna ou coisas parecidas, ou atropelado. A gente põe no carro e leva. A gente não pode ignorar filhotes jogados ao léu. Simplesmente jogam. Tu sai correndo atrás, recolhendo. E onde botar, minha gente linda? Onde botar? Ou tu leva para tua casa, às vezes recebe uma bronquinha lá em casa, entende? Aí tu esconde eles no banheiro, até achar alguém que tenha a compaixão de compartilhar um lar temporário. Com isso, nós já estamos com 40 pessoas com lares temporários que nós temos que financiar. Nós temos que bancar. Tá? Então, é delicado? É. E Criciúma, eu acho que tem um diferencial. Dá para a gente mudar todo o rosto, essa cara de Criciúma, através desse pessoal batalhador. Eu aprendi, desde pequena, uma frase que eu guardo hoje. Ai de vós, se fizerdes mal a um dos pequeninos, é a mim que fareis. E meu pai sempre falava isso. Mais tarde eu fui entender os pequeninos, que não era só a criança, era o velhinho desamparado, o jovem sem rumo e os animais desorientados e abandonados. Esses são os pequeninos de Deus. E eu tenho certeza, senhores, que nós todos aqui se encantamos com o reino de Deus e perdemos o direito de descansar. Muito obrigado, carinho de Deus. Muito obrigado, Dalva. Muito obrigado. Kennedy. Adestrador Kennedy. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu nem sabia que eu ia ter que falar aqui em cima, mas eu vou falar um ponto que é bem importante para o pessoal todo que é cachorreiro, que tem cachorro, que gosta de cachorro e quer ter um cachorro. Ou que simplesmente pegou um cachorro. Esse que é o problema, pegar um cachorro, né? O trabalho das ONGs é muito bom, maravilhoso. Arrumar dono para os cachorros que estão desamparados, sem dono, na rua, né? Mas o problema é que quem pega o cachorro não entende de cachorro. Acha que um cachorro é só dar comida e água. Esquece que o cachorro tem a saúde, o bem-estar dele não é simplesmente um sofá. Um cachorro precisa correr, gastar energia, um brinquedo, um osso para roer. E as pessoas não disponibilizam isso. Passa 30 dias, 40 dias, esse cachorro que foi adotado, a pessoa não aguenta mais, porque o cachorro está roendo sapato, está cavando buraco no pátio, está latindo, uivando, avançando no portão. O cachorro está gastando energia de acordo com o instinto dele. Aí as pessoas não entendem, não entendem nada de cachorro, nunca leram um livro sobre cachorro, não seguem um adestrador para entender, aprender sobre cachorro. Gente aqui de Criciúma, que era para estar vendo, um exemplo, no meu Instagram, que eu ensino todo dia sobre cachorro, ela sabe, não me segue. Protetores aqui de Criciúma são contra a educação de cães. Aonde isso? Por isso que está cheio a rua de cachorro, porque as pessoas não aguentam mais o cachorro em casa, pega o cachorro porque é fofinho, bonitinho, lindinho, ama cachorro, e não sabe, não entende nada de cachorro. Não sabe por que o cachorro tem ansiedade de separação, porque o cachorro uiva quando sai de casa. Não, a pessoa vai comer na mesa, o cachorro pedindo comida no lado da mesa, latindo. A pessoa, eu sei, eu pego muito caso, quebra a bolacha Maria e joga no chão pro cachorro. O cachorro fica comendo a bolachinha no chão enquanto ela come. Aí depois não aguenta mais, o cachorro fica insuportável. Eu não sei por que, Kennedy, eu vou comer
Eu tenho que comer do lado de um pacotinho de bolacha Maria, porque eu não consigo comer, não chega visita em casa, o cachorro pede comida, isso, aquilo, outro. Mas por que isso? Porque a pessoa mesmo cria o próprio problema no cachorro, no comportamento do cachorro, por não entender. O cachorro é um animal inocente, ele não tem culpa de nada do que acontece dentro de casa, ele não tem culpa de nada. Ele sempre vai crescer, ele vai se desenvolver, vai virar adulto, vai mudar o comportamento e vai ser cachorro. As pessoas não tratam cachorro igual cachorro e é onde estão os problemas. Aí aquele cachorro que pedia bolachinha ali no chão ali, né? Ele está pedindo a bolacha porque a pessoa ensinou. O cachorro era filhotinho, deu desse latidinho, viu que está comendo uma coisinha, jogou um negocinho para o cachorro comer. Aí depois o cachorro foi crescendo, cada vez o latido foi ficando mais forte, aquele pular na roupa foi ficando mais forte, até chegar a um ponto de ficar insuportável. Culpa de quem? Do cachorro? Do dono que ensinou. Late que eu te dou. Só pede, eu te dou. Entendeu? Então, se vocês querem, as pessoas querem pegar cachorro na rua, quer adotar um cachorro, quer pedir socorro para a ONG, para pedir um cachorrinho, quer comprar um filhotinho, ou não interessa de onde é que vai vir o cachorro, primeiro entenda sobre cachorro, leia sobre cachorro, aprenda o que é um cachorro, para depois tu pegar um cachorro e depois não ter cachorro na rua aí, acumulando, cheio de cachorro na rua. Um filhote é uma coisa, mas os cachorros adultos que estão na rua é porque é dono que não aguentou mais. Por isso está na rua. Entendeu? Isso que eu tinha que falar. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição, meu caro. Obrigado mesmo. Yasná. Ah, lá está ela. Não, mas tem um degrauzinho ali. Boa noite a todos. Eu estou com vários cachorrinhos aqui dentro de nervosa, porque não vinha com essa opção de falar, mas sim de ouvir, trocar experiências. Eu estou muito honrada em estar aqui. Vereador, gratidão não cabe aqui dentro para descrever o que eu estou sentindo neste momento, porque eu tenho 44 anos de idade. Desde que eu me conheço por ser humano, eu recebi a educação em casa de respeito ao próximo, seja quem fosse, né? Então, assim, e desde a minha infância, ajudando a minha mãe em serviços voluntários aos humanos e aos bichinhos, né? Serviço de formiguinha. E a internet, ela possibilitou gratuitamente para que a gente pudesse divulgar e ver coisas boas também. Ver o sofrimento, o outro lado do sofrimento do outro, seja humano ou não. Então, em 2008, se eu não me engano, 2009, eu criei um grupo no Facebook, né, que, por último, recebeu o nome oficial Mãos Unidas pelos Animais de Criciúma, que divulga, né, pedidos de ajuda, de adoção, animais que foram encontrados, tanto desde Garopaba até Torres, né? Mas, enfim, o que acontece? Precisa muito dessa parceria, porque o bem-estar animal, em foco aqui em Criciúma, não é só pelo amor, porque gosta de animais. O amor por si só já deveria ser uma grande causa, mas o bem-estar animal é um caso de saúde pública. O animal estando saudável, o animal estando como uma protetora, como lar temporário, porque a protetora não quer ficar com ele o resto da vida dele, ela quer mais qualidade ainda do que ela dá para eles. Então, ela é um lar transitório. E é isso que o vizinho dela precisa ser conscientizado, é isso que a população precisa ser. Ela não é acumuladora. O acumulador ele precisa de atendimento, precisa de auxílio, né, de uma rede de proteção para auxiliar nesse tratamento. Mas a protetora, ela é consciente que ela é um lar temporário. Então, quando a vigilância sanitária, por exemplo, receber alguma denúncia, que ela já tenha o cadastro, já tenha visitado essa protetora, para até acalmar o coração de quem está fazendo a denúncia. Não, nós já visitamos, nós sabemos que a fulana, ela sim, ela tem, e adequar, né, como no caso da Detinha e outras protetoras que têm no lar adequado. A questão da Vanir também, então precisa reformular algumas leis, né, e ampliar outras, né, para que tenha, sim, esse apoio e ver que as protetoras, ONGs, a polícia, enfim, todos falem a mesma língua, como a Tati falou, né? Sentem-se e conversem para que, ocorrendo a situação, todos falem a mesma língua, dê um posicionamento, um destino certo para a situação, seja de maus tratos ou uma denúncia de até uma própria protetora,
né? A vigilância sanitária aparece lá, o bem-estar animal aparece lá. E no caso de uma denúncia de maus tratos, como foi dito, né? Então, quando uma vez aconteceu no meu prédio, de eu escutar lá do primeiro andar, alguém batendo, que depois eu fui saber que era um filhotinho desse tamanho, eu escutava ele berrar lá de baixo, a minha filha, mãe, estão batendo no cachorro. A gente, para, onde é que é? E foi descobrir um vizinho lá de cima, né? Que a namorada dele foi trabalhar e o bichinho ficou lá, ele não teve paciência e batendo num filhote de 2, 3 meses, que até foi doado numa das feiras da SOS Vira-Lata que eu participei. Então, eu chamei a polícia prontamente veio, só que não pôde prender ele em flagrante por maus tratos, porque não era essa ordem que tinha naquela época, né? Então, foi ligado lá, ele pediu para um dos militares, ele ligou, o outro não queria muito, ele ligou, conversou com o superior dele e eu escutei a conversa. Então, ele falou, não dá e tal. E no final, sabe por que ele foi detido? Porque no entrar no carro e sair, ele estava com um problema no carro, né? E revistaram o carro e viu que tinha coisa lá dentro. Por isso. E depois Mas eu disse, não, existe uma lei que diz que pode entrar no domicílio para atender esse tipo de denúncia. Aí um PM se tornou sensível, outro não, e tentou auxiliar. Mas, enfim, no fim deu tudo certo e sobrou para mim, porque daí a namorada dele foi deixar para mim e eu tive que me comunicar com os vizinhos, eu já tenho a minha cota lá, né? Então, de resgatados. Então, precisa realmente dessa parceria, de ver que existe um governo municipal que está tentando fazer essa parceria, né? Eu até pensei se eu comentaria isso ou não, mas eu vim aqui como protetor independente há mais de 20 anos, mas eu sou agente comunitária de saúde em Criciúma, no bairro Santa Bárbara, desde 2012. Então, assim, eu vejo, né, nesse governo, nesse momento, o secretário aí, eu também muito preocupado, a nossa parte da Secretaria de Saúde, a equipe, enfim, teve uma capacitação com os agentes de saúde por esses dias atrás, e foi comentado isso. Então, eu sei que é uma categoria que esteve firme durante a pandemia, visitando as casas, e a gente olha isso. Toda parte, eu digo para a Tati também, para as outras pessoas, eu, como agente de saúde, eu observo a família multiespécie, não somente minhas atribuições. Então, nós ajudamos, na verdade, nessa visão desde o terreno, a questão da dengue, em parceria com os agentes de endemias, a gente vê a questão social, tudo que é possível das atribuições do agente de saúde. E, em especial, acho importante essa parceria que vai ser feita com os agentes de saúde, para poder verificar isso aí. Então, vamos focar na união entre os serviços. Núcleo de Bem-Estar Animal, Câmara de Vereadores, ONGs, OAB, Polícia Militar, todos por uma Criciúma com pessoas saudáveis e animais saudáveis também para serem adotados. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Muito bom, muito obrigado. Bom, temos a Helena, que gostaria também de fazer uma fala. E depois a Karine. Caroline? Caroline, tá. Nós temos aí o tempo. Obrigada. Nós precisamos, assim, agora prestar atenção no tempo, porque o regimento impede que a gente avance, vá além de 2 horas. Então, ainda temos que dar encaminhamentos, enfim. Então, eu gostaria que agora, realmente, se a gente pudesse... Boa noite a todos, Obrigado. boa noite à mesa. Obrigada pelo convite. Então, a minha fala será breve. Eu tenho aqui em mãos a lei número 7.367, de 3 de dezembro de 2018, de Criciúma. Artigo 2º, a Prefeitura Municipal de Criciúma manterá ações permanentes para garantir a prática de proteção e bem-estar animal prevista nesta lei. Parágrafo 1 do artigo 3º. Garantir o cumprimento das diretrizes e normas para a execução das ações de controle, população e proteção e bem-estar aos animais no município de Criciúma, respeitando as características de cada espécie, sempre em concordância com as leis federais e estaduais. A pergunta que eu faço: por que essa lei não é cumprida? Agora eu quero fazer um pequeno relato. Eu estou aqui representando o bairro Renascer São João. Estou junto com meu esposo, com a minha amiga Maria da Graça, que está lá no outro lado. Assim, há muito tempo
eu tenho presenciado animais que o povo vai lá e larga. Tenho cuidado de alguns em frente à minha casa. Não recolho para o meu pátio porque eu não tenho condições de criar, de cuidar, de adotar. E o que eu quero dizer é que várias fêmeas dão cria, eu tento cuidar e passar para frente. Essa semana mesmo eu tive o desprazer de ver uma fêmea falecer na frente do meu portão. Era isso. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Helena, pela contribuição também. Agora temos a Caroline. Carol. Tá bom, Carol. Fique à vontade, tem 2 minutinhos. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. E eu, escutando um pouquinho, gostaria de só colocar 2 colocações que eu acho bastante válidas. Eu não sei qual foi o critério de escolha para as pessoas que foram convidadas, mas uma das coisas que me entristece muito, eu acho que só eu e o Kennedy somos uma empresa, que não somos cuidadores, somos todos aqui pela causa animal, mas eu acho que somos os únicos que não somos ONG ou protetores. E isso me deixa muito triste, porque eu acho que todas as pessoas que mexem com o animal, que trabalham com o animal, deveriam estar aqui. Para ajudar a conversar, para ajudar na discussão, para ajudar a contribuir e principalmente para escutar o relato de pessoas que muitas vezes vêm nos pedir um desconto ou algo, uma ajuda, arrecadar tampinha, fala da gente na rádio, então a gente ajuda também no que a gente pode. Só que, infelizmente, pelo que eu percebi, não somos muitos os que aparecem para... Não, a gente é empresa e a gente vai lá ajudar do jeito que a gente puder. Então isso me deixou um pouco constrangida até, e um pouco triste, porque eu não gostaria de ser a única aqui. Eu gostaria de ter vários colegas que têm empresas da questão animal aqui também, para escutar vocês e saber onde nós também podemos ajudar vocês. Porque não adianta só no dia a dia, fulano me pediu isso, fulano me pediu aquilo, mas qual é o problema? Qual é a extensão do problema que vocês, como ONG, têm, como vocês, cuidadores, têm, ou como o poder municipal, às vezes, tem de problema e como nós, empresas, podemos ajudar, inclusive o poder municipal. Então, isso me deixou um pouco desconfortável. E o segundo ponto que eu queria tocar é realmente na questão da educação. Por quê? Não se consegue hoje fazer nada sem educar alguém para não continuar um comportamento que é errado, que é crônico, e que, se não for tratado como uma questão de educar o próximo, a gente vai continuar fazendo o trabalho e achando que nós estamos errados de pular o muro de um vizinho e resgatar um cachorro, porque o vizinho se mudou e abandonou o cachorro. E isso já aconteceu comigo, com a minha mãe, que é uma senhora de 70 anos, pulando o muro para resgatar cachorro, porque o vizinho foi embora. E deixou lá. E isso é comum, por quê? Porque a pessoa acha normal. É igual um sofá que ficou lá e ele não quis mais. Então, infelizmente, o animal é tratado como um objeto. Enquanto ele me serve, tá tudo bem. A partir do momento que não me serve, eu não quero mais. E aí eu trato a ONG e os cuidadores e os protetores independentes como se o problema fosse deles. Mas tu já tem 130. O que te custa mais um? Como se a culpa, aí nesse momento, a culpa não é da pessoa que está abandonando o cachorro. A culpa é de quem não está pegando o meu cachorro, porque eu quero dar ele para alguém. E aí a gente se sente constrangido com isso. Como posso eu me sentir constrangido na função de estar ajudando e não ficar constrangido na função de estar largando um animal na rua, ou não ajudando, ou achando errado e julgando quem ajuda, ou julgando quem arrecada a tampinha, ou julgando quem coloca no Instagram, pô, tô precisando de ração, se alguém puder nos ajudar, por favor. Então, isso me deixa extremamente desconfortável e eu gostaria muito que esse desconforto fosse sentido por outras pessoas. E eu acho que isso vem na questão de ter uma política de educação para ajudar principalmente em formas numéricas a população. Quando eu digo em formas numéricas, é mexer na ferida. Porque quando a gente só acha, tem que ajudar os animais de rua,
É muito bonito isso. Só que quando a gente fala um número, quando a gente fala a quantidade de cachorros, de gatos que têm câncer por conta de não serem castrados, isso mexe um pouquinho mais na ferida. E aí eu acho que a consciência dói um pouquinho mais. Então, mexer, eu acho que com a educação seria o grande trunfo que a gente tem para isso não se tornar uma remediação, mas sim uma prevenção. A gente não precisa ficar castrando. A gente deveria trabalhar o antes de nem ter animais para castrar. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. É da Fórmula Animal, né? Carol. Fórmula Animal. Para quem não conhece, é uma farmácia de manipulação para animais. É só registrando que a gente envia convite para todos. Todos foram convidados. Sociedade, de uma forma geral. Agora, quem vem, quem se dispõe a vir, realmente, a gente sabe que... Né? Bom, Ô, Mané, 10 segundos, por favor. Quero dar esse depoimento, você vai arrumar agora. Tá. 2h30 da tarde, estou numa clínica. Olha o WhatsApp que eu recebi para marcar essa questão da educação. Olha o WhatsApp que eu recebi, bem rápido. Oi, Ivone, tudo bem contigo? Eu tenho um cachorro que preciso descartar. Tu consegue alguém para vir buscar? Só no Lateiro. Essa pessoa trabalha numa casa paroquial com padre. A pergunta que eu fiz para ela é de pelúcia? Oi, Ivone. Nós vamos agora dar um espacinho para o Christopher fazer uma fala, responder umas perguntas. Depois a gente vai retomar o tempo aqui para encaminhar, para fazer os encaminhamentos. Eu gostaria de que, se alguém tivesse algum encaminhamento a propor aqui, que pudesse ser bem objetivo, bem rápido, porque vamos dar no máximo, aí a sineta aqui vai tocar mesmo, no máximo 1 minuto, tá? E para que a gente pudesse fechar no tempo regulamentar. Tá bom, gente? Obrigado, então, pela compreensão aí. Christopher. Tá bom, vou ser bem rápido. Sobre a lei de ter só 9 animais, eu desconheço essa lei. Aí eu estudo bastante lei sobre animais do município. Estou sempre tentando ver alguma coisa que a gente pode melhorar, emendar nessas leis, né? Até peço ao vereador que se tem alguma lei dessa origem... A minha amiga foi avisada pelo vizinho que era... Ah, mas o vizinho blefou com você. Isso aí foi um blefe. Não, não tem problema. Isso a gente depois isso aí foi um blefe dele, tá? Eu já ouvi coisas também de policiais que não... Às vezes tem um bom servidor público e tem aquele que não é um bom servidor. Assim como tem um policial que também desconhece, desinformado, que não conhece, e para resolver a situação, ele já vai lá e fala isso. Tá. Eu já ouvi também que um policial uma vez falou que não poderia dar comida ao cão comunitário na rua, onde eu conversei com a pessoa e disse, não, bota essa plaquinha, essa lei aqui, te assegura alimentar o cão e tu não pode ser preso. Tá? Então vamos ver se tem essa lei mesmo, eu acredito que não. Sobre o contrato de castração. O contrato de castração estava represado por conta de que saiu do meio ambiente e foi para a saúde. Então isso tem que ser feito uma dotação orçamentária nova. Então ficou represado, o governo conseguiu resolver, e quando prorrogou o prazo, nós teríamos só 600 castrações represadas. Quando prorrogou o prazo, prorrogou todo o contrato, o valor. Então a gente passou a ter 3.000 de novo. A gente já castrou cerca de 1.350 animais, de maio até agora. Então a gente vai acabar isso muito antes do prazo de 1 ano. Tá? E a próxima modalidade será de credenciamento, o edital está pronto, só que não pode ter 2 contratos com a mesma origem em vigor. Então, assim, quando faltar 30 dias para acabar, já vai ser instituído esse novo, já tem essas clínicas todas. Sobre a delegacia, inclusive eu já conversei com o Dr. Vitor, eu faço direito, o meu sonho é ser delegado e ser o delegado dessa delegacia. Mas o Dr. Vitor me falou que há um problema de efetivo. Eu disse, então eu vou lá para resolver esse problema, então, quando eu chegar. Né? E sobre o problema no Renascer, a gente está fazendo mutirões lá com o Michael. Já tem marcado, eu já peguei algumas cadelas lá, já castrei. Nem todas voltaram, a gente conseguiu a adoção. Né? Só a Jerusa que trabalha comigo adotou 3 que estavam na rua. Tem muitas. A gente está fazendo uma compra direta de ivermectina para a gente sair vacinando esses animais que estão
com algum problema de pele, algum problema mais grave. Então, a gente está tentando... Vamos fazer um projeto, eu não posso falar ainda, mas vocês vão saber, um projeto de artes ali dentro do núcleo, onde a gente vai trazer as crianças do Marista e dos colégios para ali, porque a gente quer as crianças lá dentro, todas as crianças, porque a gente também acredita que somente a educação vai mudar. Por isso, com o Animal.com, o ano passado, a gente fez, em 2 meses, nós fizemos palestra para 2.500 crianças. E vamos começar agora de novo, que a Daniele já me pediu para a gente que ela está podendo agora, e a gente vai continuar esse trabalho, né? E é isso aí, sobre a educação ambiental, educação de bem-estar animal, a gente também já falou. A gente está lá para ouvir críticas construtivas, serão sempre bem-vindas. Ninguém faz nada sozinho. E se vocês já fazem muito, então a gente quer ajudar e todo mundo fazer uma grande união para a gente lutar para um dia a gente ter um hospital veterinário público no nosso município. Muito bem, muito obrigado. E agora nós vamos para os encaminhamentos. Gostaria de... Eu nem vou subir para não ocupar mais tempo. Não, mas tem que ser o microfone. É, 1 minutinho para dar encaminhamento. Não sei se é encaminhamento, mas só quero complementar uma coisinha. 1 minuto, tá bom? Encaminhamentos. Oi, eu sou voluntária da SOS Vira-Lata, né? Eu queria pedir que desse mais atenção para a educação, como várias pessoas aqui falaram, porque é aí que vão se construir voluntários, tendo voluntários para para causa animal e para causa humana, agora nós estamos falando da animal, a própria estrutura do governo, pública, vai se desafogar. Vamos formar voluntários nas escolas. Era bem pequenininho, só isso. Ótimo, é um encaminhamento, obrigado. Tá, alguém mais gostaria de propor algum encaminhamento? 1 minutinho. Bom, não sei se será realmente um encaminhamento, mas eu venho aqui, de novo, em nome do bairro Renascer São João, pedir que realmente seja feita uma grande varredura, uma grande assistência que o bairro está precisando. Temos muitos cães largados lá, que estão sendo largados justamente por o núcleo estar perto do Renascer. A gente recebe muitos presentes. E, tipo assim, estou aqui gritando pelos animais que estão lá doentes, com sarna, com carrapato e com outras doenças, morrendo pela rua lá. Muito obrigado, já está aqui devidamente registrado. Mais alguém gostaria de contribuir com algum encaminhamento? Yasná? É, 2 horas é pouco, né? Um deles seria a possibilidade de investimento em mídia educacional para divulgar a realidade, filmar nos bairros os animais, como no Renascer e outros bairros, né? Vozocris, lá, por tudo. Bairro São Luís, para trás, que eu esqueci, Bosque do Repouso, entre outros, Santa Bárbara, enfim. Encontrar cenas fortes que possam ser vinculadas, obviamente, na mídia, sensibilizando para que a população acorde, e de preferência adulta, porque criança é fácil, ela está em formação. O adulto, ele acorde que ele é um exemplo para a criança, e que aquela situação não pode ocorrer, e também na mídia a situação da criança, não só do que está acontecendo no bairro, cão abandonado em sofrimento, mas o que o governo municipal está fazendo e pode fazer. Essas campanhas sendo vinculadas na mídia. Ótimo. E a questão de leis que possam captar verbas através de multas, algo assim em casos de... Para a questão, né? Tem que vir dinheiro. Tá bom, muito obrigado pela contribuição, então. Alguém mais gostaria de... Pois não, fique à vontade. 1 minutinho. À vontade, dentro de 1 minuto. Eu só gostaria de enfatizar também uma questão que a gente precisa muito, é da fiscalização, das denúncias de maus tratos, porque
eu acredito que o município faça dentro do que consiga, só que talvez a gente precise aumentar o efetivo nessas denúncias, porque a gente está com muitas reclamações de pessoas que dizem que às vezes não é resolvido, não dá conta de tanta denúncia, porque tem muita. Então, a gente precisaria de mais efetivo, mais pessoas trabalhando nessa fiscalização das denúncias. Seria isso. Ótimo. Seria fiscalização. Maus tratos. Muito bem. Mais alguém gostaria de nos contribuir com algum encaminhamento? Bom, fica à vontade, Rosane. Um minutinho. Para terminar mesmo. Uhum. Para terminar, que inclusive, até eu disse que era até às 7 da manhã que a gente ia ficar aqui. Gente, olha aqui, ó. Hashtag Casinhas da Nereu, sim. Eu estou lutando para que aquelas casinhas fiquem. Temos uma lei do cão comunitário, artigo 27 da Lei do Núcleo de Bem-Estar Animal, que prevê as casinhas na praça. Em menos de um ano eu consegui largar 10 cães que ficaram lá nas casinhas em evidência. Inclusive um está lá em casa. Mas, gente, nós precisamos ter isso porque Criciúma é uma das 10 cidades mais amigas dos animais. Então, que honre o seu título. Porque aquelas casinhas são limpas semanalmente e elas não são sinônimo de junção de cachorro na praça, vamos abandonar cachorros, temos câmeras e vamos usá-las. E vamos pedir ajuda para a polícia quando algum sem vergonha abandonar o cachorro por lá. Ótimo, muito obrigado. É da polícia. Tá. É da polícia. Que são imagens do núcleo, né? O que a gente queria mostrar ali não era nem essas fotos, mas sim as fotos das denúncias. O sargento Nylon liga direto quando tem ocorrência na polícia militar. Aí, esses pitbulls foram apreendidos e a mulher foi presa. Isso foi uma ocorrência que a polícia militar foi, o sargento Nylon me ligou, a gente foi lá junto, levamos o veterinário, demos o laudo e ele assim, é questão de prisão. Então, vou dar voz de prisão. Essa mulher foi para a delegacia, ela foi presa, dormiu no presídio e hoje está respondendo em liberdade por ter bons antecedentes, mas ela está respondendo e pode ser presa por 2 a 5 anos. Então, sempre que tiver alguma denúncia, ou a Polícia Militar ou o núcleo, que a gente vai averiguar, a gente vai no local e vai cumprir a lei. Pessoal, só para complementar o que o Christopher falou, a Polícia Militar tem limites, né? Então a gente tem que chegar lá e ter elementos para a gente poder prender a pessoa que está cometendo o crime. Se não tiver elementos, a gente não tem como levar a pessoa presa. Falaram do estupro. Muitas vezes a gente não tem... se não for flagrante... A gente não tem conhecimento técnico para... Se a gente não pegar em flagrante, a gente vai fazer o boletim de ocorrência e depois vai ser dado encaminhamento por outros órgãos, seja Polícia Civil investigando, Judiciário. Então, só para deixar claro, a Polícia Militar, toda vez que é acionado, nós vamos no local. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer o que a pessoa quer, uma prisão, porque a gente não tem elementos, né? Então, só para... Mas o exemplo que o senhor deu aí de estupro, não é um caso que pegar... Se a gente verificasse... A gente já pediu para vários veterinários, nesse caso que eu estou investigando... Gente, nós estamos no tempo limite, precisamos concluir aqui. Vamos manter aqui não temos como estender, porque o tempo regulamentar exige que a gente não ultrapasse as 2 horas. Então, eu gostaria aqui de colocar para todos aquelas propostas de encaminhamento, né? E aí nós vamos votar em bloco. Tá? Vou ler todas aqui e depois, então, eu coloco em votação. Pode ser? Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro, os encaminhamentos aqui dos presentes. Manutenção aqui da casinha na praça. A fiscalização de denúncias de maus tratos. Programa de educação para formar voluntários. É isso? É nesses termos mesmo? E o programa de divulgação e conscientização da população. É isso? É nesses termos também? O espaço aqui foi uma sugestão, inclusive, da Detinha, um espaço como
uma espécie de um canil municipal onde pudesse acolher todas as ONGs e protetores, um espaço afastado aí da cidade, né, tipo um sítio, né? Isso, encaminhamento, de que maneira? Por requerimento? Se for, eu sou contra. Não, tudo bem, mas aí eu vou colocar em votação, não tem nenhum problema. Aí... Mas não vai ser em bloco? Sim, mas vamos deixar ela só vir... Seria um espaço onde pudesse acolher todas essas ONGs. Hoje eu estive lá, e ela paga aluguel da casa para acolher aqueles cães. É uma coisa que tem que ser discutida bastante. Isso não é uma coisa simples. A gente já viu exemplo de outros lugares e foi... Tá. Então, deixamos quieto isso, a gente volta numa próxima... Tá, Betinha? Tá. O banco de ração e a farmácia solidária também são dois encaminhamentos que foram trazidos aí por nós aqui que promovemos aqui a audiência, e também um banco não seria bem um banco de sangue, mas seria um cadastro onde tivessem animais cadastrados que pudessem, tivesse ali cadastrado também o tipo sanguíneo, para que pudesse, num momento de emergência, poder ser solicitado aí a doação de sangue. Ou seja, um cadastro de doadores de sangue, já devidamente cadastrados, certinho os tipos sanguíneos, ou um banco de sangue. O que vocês sugerem? Banco de sangue, eu acho que agora eu fiz cometi um... Banco de sangue ou cadastro de doadores? Ou o cadastro de doadores. Certo. Cadastro de doadores. Muito bem. Tá. E o transportes de animais domésticos no sistema coletivo, de transporte coletivo. Isso. Sim. Tá. A microchipagem, além da microchipagem, tem que ter um cadastro, tá? Um cadastro para quê? Para puxar a ficha ali do cachorro. Isso não tem, é TI, tem que ter um sistema. Isso teríamos que ver isso. Animal tag e o chip. Daí tu entra no animal tag, passar do scanner. Desculpe, mas agora eu vou ter que cortar vocês, porque senão a gente não consegue fechar aqui. Então, daquilo que foi colocado aqui, ainda tem o censo animal, que a gente precisa realmente, né, efetivar isso, né? A gente precisa saber qual é a população hoje no município e que tipo de animais, né? Então, são esses os encaminhamentos que a gente gostaria de propor aqui. Seria a casa de passagem. Tá. Então, de passagem. Tá. Muito bem. Bom, essas propostas, quem estiver de acordo, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Dessas que foram propostas aqui. Já está aqui. Contrário, né? Para se manifestar, né? E também o banco de sangue. Seria o cadastro. Foi substituído pelo cadastro. Tá? Registrando o microfone. Como é que é o nome dela? Não, o senhor registrando o microfone. Então, tá. Olha, o posicionamento contrário, então, a casa de passagem. Não, principalmente a casa de passagem. É contrário. Totalmente contrário. Então, tá. E o banco de sangue também? O cadastro de... Não, isso aí teria que regulamentar. Não, só a casa de passagem. Tá bom. Então, com um voto contrário, a casa de passagem. Os demais aprovados por unanimidade, melhor dizendo. E, com isso, eu gostaria
de agradecer a presença de todos. Exatamente. E dar por encerrada esta audiência pública. Boa noite a todos, muito obrigado por ter vindo.